Olá, aqui quem fala é Fernanda Freire e eu vou falar hoje um pouquinho sobre inteligências múltiplas, a teoria de Howard Gardner para o curso de Ciências Biológicas da disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Gardner é um psicólogo cognitivo e neurologista e desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, na qual afirmava que existem 9 tipos de inteligência. São elas a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a corporal-sinestésica, a interpessoal e intrapessoal, a musical, a natural e a existencial. Gardner realizou diferentes estudos para desenvolver sua teoria, mas destaco aqui dois principais. Foram eles o isolamento potencial por dano cerebral, no qual ele determinou que a inteligência ela pode ser identificável mesmo em indivíduos que sofreram dano cerebral. Gardner utilizou para isso mapeamento cerebral para realizar seus estudos. E o outro foi estudos com indivíduos prodigiosos, pessoas com superdotação. Ele identificou que pessoas podem manifestar uma única inteligência intensamente, como o caso de Einstein e Hawking, e até mesmo pessoas que pertencem ao transtorno do espectro autista que possuem interesses restritos altamente desenvolvidos. Ele também identificou pessoas que manifestam várias inteligências altamente desenvolvidas em comparação a outras de sua mesma faixa etária. É importante salientar que a vida de superdotação mudou com a teoria de Gardner, pois todos temos potencial a desenvolver as 9 inteligências, e nenhuma dessas inteligências é mais importante do que a outra. Anterior a isso, a superdotação estava muito relacionada a um único tipo de inteligência, que era a inteligência lógico-matemática. Falarei um pouco sobre cada uma das inteligências múltiplas para melhor compreensão. A primeira delas seria a lógico-matemática, uma sensibilidade a padrões, ordem e sistematização. Os indivíduos teriam maior facilidade em levantar hipóteses, estabelecer linhas de raciocínio e trabalhar com manipulação de signos. Enquanto na espacial, a maior ênfase seria da percepção do mundo visual espacial. Os indivíduos apresentariam facilidade em compreender o mundo tridimensional, identificando formas, criando e modificando imagens e o mundo ao seu redor. Na inteligência linguística, os indivíduos teriam maior sensibilidade ao significado da palavra, apresentariam facilidade no uso da linguagem formal e transmitiriam ideias de forma clara. Eles também possuem facilidade em aprender diferentes idiomas. Na corporal sinestésica, o grande destaque está na coordenação motora fina bem desenvolvida. Eles apresentam precisão e habilidade no controle do próprio corpo. A facilidade em executar atividades corporais, como esporte e dança. Para Gardner, a inteligência interpessoal e intrapessoal estariam extremamente relacionadas. A interpessoal seria a facilidade em interagir com o outro, compreender e responder às nuances do discurso humano, por exemplo, como alterações de humor e expressões faciais. A intrapessoal seria a capacidade de compreender e lidar com os próprios desejos e sonhos. A inteligência existencial, por sua vez, seria a capacidade de refletir sobre o significado da vida, do universo e tudo mais. Grandes filósofos teriam, então, essa inteligência extremamente desenvolvida, assim como Nietzsche e Sócrates. A inteligência natural estaria relacionada à sensibilidade com a natureza, à facilidade em compreender os processos biológicos. Então, nós biólogos teríamos essa inteligência mais bem desenvolvida, por ter sido mais trabalhada durante todo o curso. Enquanto isso, a inteligência musical seria a habilidade para apreciar música, tocar instrumentos e compor. Pessoas com essa habilidade altamente desenvolvida podem apresentar o chamado ouvido absoluto, que é a capacidade de identificar ou recriar notas musicais sem qualquer tom de referência. Gardner foi muito influenciado por Piaget, principalmente com relação aos estágios de desenvolvimento infantil. No entanto, quando Piaget organizou esses estágios de desenvolvimento, ele acreditava que as crianças de uma mesma faixa etária estariam, em maneira geral, em um mesmo nível de desenvolvimento. No entanto, para Gardner, ele acredita que
Mesmo crianças de uma mesma faixa etária poderiam estar em diferentes níveis de desenvolvimento e em diferentes áreas, variando conforme tendências biológicas vinculadas a estímulos culturais e experiências. Desenvolvimento da criança capaz de estimular e potencializar uma ou outra inteligência. Como exemplo a isso, eu posso trazer o caso dos meus sobrinhos gêmeos, ambos hoje com 2 anos de idade. O Lucas, com 2 anos recém-feitos, ainda falava pouquíssimo e formava ainda as primeiras frases lógicas. Mas ele foi capaz de, numa praça, correr em direção a uma moto elétrica, pular sobre ela e sair pilotando sozinho, com os pais desesperados atrás. Ele nunca havia visto uma moto ou subido nela, mas desde cedo nós conseguimos identificar nele uma inteligência corporal sinestésica altamente desenvolvida. No entanto, a Laís, desde muito nova, ela apresentou algumas dificuldades motoras. Mas com 1 aninho, ela já folheava livros e pedia para os pais com uma frase muito explicada: Mamãe, papai, quero pintar. Aos 2 anos, hoje, ela já pintou metade das paredes da casa. E ela prefere 1000 vezes pintar e contar histórias inventadas, fingindo ler um livro, a brincadeiras corporais. As inteligências dela, linguística e espacial, são as de maior potencial. O objetivo da bioação seria o estudo de 3 artigos sobre o tema. Mas na realidade acabei pegando muitos outros artigos e livros para entender essa temática. A metodologia que eu utilizei foi o levantamento na base de dados usando o Google Acadêmico, utilizando 2 escritores principais, Inteligências Múltiplas e o nome do autor, Howard Gardner. O Google Acadêmico ele proporciona acesso a diversas outras bases de dados e artigos científicos, como Cielo e outras revistas científicas, que não teria acesso utilizando apenas o Cielo. Aqui eu vou destacar os 3 artigos que estão dentro do prazo estabelecido na bioação, de 5 anos. Foram eles: Inteligências Múltiplas, um artigo em espanhol, que eu utilizei uns artigos utilizados como base, suporte para a explicação da teoria, e os outros 2 artigos, uma reflexão sobre a neurociência, os padrões de aprendizagem, a importância de perceber as diferenças, e o outro, as teorias de Gardner e de Steinberg na educação de superdotados. Os 2 artigos, eles apresentam contrapontos entre a teoria de Gardner e outros estudos, por isso vou dar detalhados mais na frente. O artigo Uma reflexão sobre a neurociência e os padrões de aprendizagem, ele apresenta o contraponto entre os estudos de neurociência e os processos de aprendizagem utilizando a teoria de Gardner sobre inteligências múltiplas. O principal objetivo desse artigo é fazer uma reflexão sobre a importância do conhecimento da neurociência aplicada à educação, com a finalidade de perceber as diferenças cognitivas presentes na sala de aula e assim diminuir a dificuldade de aprendizagem por meio de uma mudança dos processos de ensino-aprendizagem. Dentro disso, o artigo ele detalha novamente sobre as 9 inteligências apresentadas por Gardner, que eu não vou levantar novamente aqui. Vou apenas destacar algumas das reflexões principais desse artigo. Os autores trazem a reflexão de que as pessoas elas não utilizam o cérebro da mesma maneira para pensar e aprender. E enquanto o sistema educacional não considerar esse princípio, ele não estará ensinando a operar a mente de maneira correta, prejudicando o processo de aprendizagem dos alunos. Cada indivíduo tem uma velocidade, um tempo de aprendizagem, um ritmo diferente, habilidades diferentes, inteligências diferentes, mais ou menos em capacidade de desenvolvimento. A parte dessa contratação é necessário focar no método de ensino, variando de acordo com as necessidades específicas dos alunos, utilizando, portanto, métodos diferentes, ensino multissensorial.
É importante a utilização de diferentes ferramentas, porque as crianças aprendem de formas diferentes. Logicamente, o ensino tem que ser de maneira diferente. Durante o artigo, os autores eles apresentam um quadro esquemático apresentando como a neurociência ela é importante para compreender como se trabalhar em sala de aula. Aqui ele traz 7 aspectos importantes da neurociência. O primeiro deles é que a aprendizagem, a memória e as emoções, elas ficam interligadas quando ativadas pelo processo de aprendizagem. Sendo assim, a aprendizagem como atividade social em sala de aula, os alunos eles vão precisar ter oportunidades para discutir os tópicos num ambiente tranquilo e encorajador, no qual eles possam expor seus sentimentos e suas ideias acerca do tema. Formas de elaborar isso, estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas, por exemplo, a utilização de filmes e que possam ser debatidos e discutidos posteriormente, ou então aulas expositivas, mas aulas expositivas dialogadas, em que possa existir o diálogo entre professor e aluno e entre os alunos. Execução de visitas, excursões, aulas de campo e até mesmo a interação via rede social. Por exemplo, o Classroom ele é uma ferramenta criada pelo Google para se utilizar em sala de aula nas escolas. Ele é uma ferramenta semelhante ao nosso AVA, tá? Ele é uma plataforma de ensino à distância, no qual os alunos podem dialogar através de chats, de fóruns. O professor pode propor vídeos para serem debatidos, enfim. Ele é uma ferramenta multifacetária. Outro aspecto importante que o artigo levanta é que o cérebro se modifica aos poucos, fisiológica e estruturalmente, e isso se dá como resultado das experiências vividas. A química do cérebro ele muda a cada nova experiência, ou seja, a linguagem sinestésica corporal ela é extremamente importante também para o desenvolvimento da aprendizagem. As aulas práticas com exercícios físicos, o desenvolvimento ativo dos participantes, fazem associações entre as experiências prévias, né, os conhecimentos prévios, com o entendimento atual e a vivência através de gincanas, de competições esportivas, artes cênicas, ou até mesmo uma simples dinâmica em sala de aula, fazendo os alunos se levantarem, por exemplo, para fazer exercícios, tentando colocar as mãos ao chão, com as pernas eretas, para tentar identificar como se dá o movimento das articulações do corpo e compreender que a coluna vertebral possui uma articulação semimóvel e não móvel, porque elas estão se complementando. Utilização e elaboração de dinâmicas no pátio relacionadas à aulas de educação física com conteúdos biológicos de uma excelente forma também. Outro aspecto é que o cérebro ele mostra períodos ótimos para certos tipos de aprendizagem, ou seja, existem períodos para cada tipo de conteúdo e forma de aprender. Para entender melhor isso, por exemplo, desenvolvimento de portfólios são extremamente interessantes para se trabalhar na educação infantil e através do ensino fundamental 1. Quando nós vamos entrando no ensino fundamental 2, é mais interessante começar a trabalhar as discussões e os debates desse aluno. No sexto e sétimo ano, o nível de debate ele ainda é muito superficial, mas esse desenvolvimento de debates, as palestras, desenvolvimento de seminários, eles vão ficando cada vez mais complexos, com o nível de abstração que esse aluno ele vai desenvolvendo. E ainda o cérebro, ele apresenta plasticidade neural. Mas isso não significa que
maior densidade sináptica, o aluno vai ter uma capacidade maior de aprender, certo? É importante que esses conceitos aprendidos em sala, eles tenham um significado na vida do aluno. E para existir significado, o aluno ele precisa ser detentor das atividades. Ele deixar de ser sujeito passivo do processo de aprendizagem e passar a ser autor do seu processo de aprendizagem, certo? Formas legais de desenvolver isso é trabalhar com questões problemas, trabalhar com estudos de caso, aulas expositivas dialogadas, levantando o debate a partir dessas situações de problemas ou desses estudos de caso também pode ser desenvolvido. Trago ainda outros aspectos da neurociência dessa relação com o processo de aprendizagem, mas não vou aprofundar mais no assunto. O que é importante ressaltar é que o artigo ele faz essa relação entre a teoria de Gardner, as 9 inteligências, e os processos de aprendizagem e como esse cérebro ele trabalha. Além dessa relação entre neurociência e as teorias de desenvolvimento da inteligência, os autores eles também fizeram uma pesquisa acerca de como a neurociência é trabalhada dentro dos cursos de licenciatura de pedagogia. E eles chegaram à conclusão de que 95% dos cursos de pedagogia eles não possuem disciplinas de neurobiologia nem de neurociências, dentro da pesquisa deles, né, que foram 260 matrizes curriculares analisadas. Dessa maneira, eles concluem que torna-se relevante um ajuste curricular nos cursos de pedagogia, exigindo das escolas uma mudança educativa, seja, por exemplo, incluindo disciplinas de neurociência no currículo, ou capacitando esses profissionais para compreender e atender as diferenças cognitivas dos alunos, de acordo com os princípios da neurociência. Pois o conhecimento sobre o cérebro ele pode contribuir para o processo de aprendizagem. Um educador ele não pode desconhecer de como o cérebro funciona. Vamos falar agora sobre o outro artigo, o que fala sobre as teorias de Gardner e de Steinberg na educação de superdotados. Esse artigo ele tem por objetivo propor essas duas conceituações de inteligência, né? A conceituação de Gardner e de Steinberg e fazer esse contraponto pensando no desenvolvimento dos trabalhos com alunos superdotados. A teoria de Gardner das inteligências múltiplas eu não preciso citar novamente aqui, cada uma das inteligências, nós já conhecemos. No caso da teoria de Steinberg, ele fala que a inteligência ela possui 3 diferentes aspectos: a inteligência analítica, a inteligência criativa e a inteligência prática. Na inteligência analítica, o indivíduo ele tem maior facilidade com o controle de processos mentais e com os componentes de aquisição do conhecimento. Geralmente, as pessoas têm sucesso na vida acadêmica, não somente como alunos, mas também como professores. Já na inteligência criativa, são indivíduos com mais capacidade de aprender através da experimentação, usando os processos cognitivos em tarefas e situações específicas. Esses indivíduos têm habilidade para lidar com novidade e para automatizar o processamento de informações. Já a inteligência prática se refere a maior facilidade em aplicar os processos de funcionamento intelectual, mediados pela experiência, para funcionar no mundo real, realmente. Essa capacidade leva ao maior sucesso na vida adulta, pois ela inclui habilidades das duas primeiras formas, da analítica e da criativa, mesmo que de forma menos desenvolvida. Porém, eles levam a adaptação maior, a capacidade de transformação e de seleção de ambientes. Quero destacar duas reflexões da autora. Ela diz que, em sua teoria, Gardner ele propôs que todos os indivíduos têm, em princípio, a habilidade de questionar e de procurar respostas usando todas as inteligências, pois eles possuem, como parte da bagagem genética, habilidades básicas em todas as inteligências.
O desenvolvimento de cada uma, no entanto, depende tanto de fatores genéticos e neurobiológicos, quanto de fatores motivacionais e culturais. Enquanto Steinberg, ele acredita que a inteligência é um construto de três partes correspondentes à capacidade de se relacionar com o meio ambiente, a capacidade de se relacionar com a experiência individual e a capacidade de processar informações. Ou seja, como Gardner, ele também foca na questão da relação com o meio, ou seja, com a cultura, no qual esse indivíduo se desenvolve. Diferentes inteligências podem ser mais requeridas ou melhor vistas dentro de uma determinada cultura. Além disso, no caso de Gardner, a autora fala sobre essa questão dos fatores neurobiológicos. Algumas doenças ou desenvolvimento, a criança nascer com determinadas síndromes, também pode afetar no desenvolvimento, na capacidade de desenvolver as habilidades relacionadas a cada uma das inteligências. Por exemplo, uma criança dentro do transtorno de espectro autista, ela vai ter maior dificuldade com a inteligência interpessoal. Dessa forma, a autora propõe que a teoria de inteligências múltiplas e a teoria triárquica da inteligência são teorias compatíveis. A ideia de que há pelo menos 8 inteligências, no caso eu ressaltei mais cedo que eram 9 inteligências, corresponde a diferentes sistemas simbólicos, e a ideia de que há 3 diferentes formas de pensamento. Na teoria de Gardner, as inteligências correspondem a diferentes conteúdos da cognição, lógica, linguagem, música, estrutura, enfim. Enquanto que na de Steinberg, o comportamento inteligente se dá através de diferentes processos, de 3 diferentes processos: o analítico, o criativo e o prático. Dessa forma, cada uma dessas inteligências pensadas por Gardner, a criança ela vai ter comportamento inteligente, diferentes processos, seus 3 processos, analítico, criativo e prático, dentro de cada uma dessas inteligências. Com relação à superdotação, a autora ainda faz uma nova reflexão. Ela diz que o aluno portador de altas habilidades, portanto, tem maior habilidade no que se refere ao conteúdo de uma das inteligências definidas por Gardner, que é apresentando grande precocidade de determinado conteúdo, que é demonstrando talento em uma das inteligências ou em uma combinação de inteligências. O aluno também deve apresentar com grande ênfase a habilidade para empregar pelo menos um dos processos definidos por Steinberg. Não adianta apenas ele ter uma maior habilidade, mas ele tem que apresentar um desses processos também altamente desenvolvidos, dos 3 processos que eu citei anteriormente. Chegando então a uma nova conclusão. Ela diz que os diferentes processos definidos por Steinberg podem ser aplicados a cada uma das inteligências de Gardner, não só na identificação de alunos superdotados, como também no desenvolvimento de currículos especiais, que de fato levem alunos superdotados ao maior desenvolvimento possível de seus potenciais. O que nós vemos hoje, crescente nas escolas, é um trabalho com crianças com necessidades específicas, mas por apresentarem dificuldades no desenvolvimento de certas inteligências, como inteligências interpessoais, ou dificuldades de desenvolvimento, inteligência linguística, no caso de alunos com dislexia, ou dificuldades de desenvolvimento de inteligência lógico-matemática, no caso de alunos com descalculia. Mas nós falamos muito pouco no Brasil sobre essas crianças que desenvolvem altas habilidades com uma ou várias inteligências extremamente desenvolvidas. Essas crianças acabam se tornando, vendo a escola na realidade, como um espaço que não é desafiador, que não trabalha o seu potencial. E a gente precisa modificar isso na escola. Então, por hoje é só.
Segue aí as minhas 6 referências bibliográficas, dentre elas 3 recentes, podem servir de base para o estudo de vocês acerca das múltiplas inteligências.